Olá, vamos estudar? Na aula de ciências de hoje, nós iremos relembrar, estudar sobre os animais domésticos e silvestres e vamos começar a estudar sobre as plantas. A Bíblia afirma que Deus criou os animais no 5º dia da criação e com isso a terra ganhou movimento e cores variadas. Na natureza, existem diversos tipos de espécies de animais e cada um é diferente um do outro. Existem animais que são grandes e uns que são pequenos. Existem também animais que vivem no mato, na água, nas florestas. E cada espécie de animal vai se movimentar de maneira diferente, vai se alimentar de coisas diferentes. Cada um sendo diferente um do outro tem a sua função na natureza. Então vamos relembrar sobre os animais domésticos e silvestres. Os animais domésticos são aqueles animais que são criados pelos seres humanos. Eles convivem com os homens. Já os silvestres, eles não podem ser mantidos em cativeiro, ou seja, presos, porque eles foram criados para serem livres na natureza. Então, os animais criados pelo ser humano são chamados de domésticos. Aqueles que vivem livremente na natureza, já eles são conhecidos como animais silvestres ou selvagens. Mas atenção, nem todos os animais selvagens são ferozes ou perigosos. Existem aqueles que são chamados de animais nocivos. São aqueles que podem fazer mal para o ser humano, transmitindo doenças. E o mais conhecido deles é o famoso rato, que pode nos transmitir doença e por isso nós temos que tomar muito cuidado com eles. Existem também animais venenosos, que são aqueles que podem nos envenenar, porque naturalmente eles têm veneno no corpo deles que servem como uma defesa. Então, os animais venenosos, temos aqui alguns exemplos que é os escorpiões, as aranhas, as lacraias, abelhas, alguns tipos de lagartos e serpentes. Temos também os animais destruidores, que são conhecidos como pestes, que destroem plantações, como por exemplo as formigas, lagartos e etc. Os que transmitem doenças são animais que são nocivos, como ratos, moscas, baratas, alguns tipos de insetos, ácaros e muitos outros. Por isso que é importante sempre manter uma boa limpeza na nossa casa, no ambiente em que nós vivemos, para que esses animais não se proliferem. Vamos introduzir rapidamente o assunto das próximas aulas de ciências, que é sobre as plantas. As plantas são seres vivos, que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. E elas também precisam da água e da luz do sol para produzir o seu alimento. Existem diversos tipos diferentes de plantas na natureza, e essa daqui é uma árvore completa. Vamos conhecer agora as partes que compõem uma planta, que é a raiz, o caule, a folha, as folhas, as flores e os seus frutos. Cada parte vai ter a sua função. A raiz, a função da raiz é segurar a planta e ela também suga os nutrientes e a água da terra. Ela suga os nutrientes para que alimente
toda a planta e também é a raiz que sustenta a planta. O caule sustenta as folhas que colhem a luz para a planta. Então, a raiz suga os nutrientes da terra e o caule é o responsável por passar esses nutrientes para as folhas. Os nutrientes da raiz passam pelo caule. As folhas são responsáveis pela respiração e alimentação da planta. Elas absorvem a energia solar. Ou seja, as plantas elas respiram pelas suas folhas. Olha que legal! E as flores perfumam, enfeitam e criam as plantinhas que nascerão. Dentro da flor está aquilo onde vai nascer novas plantas e aquilo onde vai nascer os frutos também. Os frutos, agora vem a melhor parte. Com certeza, todo mundo aí gosta de fruta, não é mesmo? E cada um tem a sua fruta preferida. Bom, os frutos são responsáveis por guardar as sementes e essas sementes serão novas plantas no futuro. Agora vamos observar uma planta nascendo.